Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa com oferecimento de Faculdade Uninter, Polo Salto, Crazy Produtora e o apoio de Cris Arte e Encanto, Restaurante e Pizzaria Scalete e Vipcar. Está no ar o nosso talk show online, o sonho que se sonha junto, conhecendo o ser humano por trás de cada professor. E no encontro de hoje, nós temos uma conversa muito especial. Ela que é pedagoga, especialista em educação infantil, empreendedora, mãe de 4 filhos, dos quais 2 meus alunos. Conheçam aqui, professora Ana! Tudo bem? Bom dia, Ju. Tudo bem, graças a Deus. E aí, Ana, como é que vai? Como é que tá a vida? E os filhotes? Estamos bem, graças a Deus. A molecada toda já namorando, né? Já deixando a mãe triste. Mas estamos bem, graças a Deus. Muito bem, Ana. Estamos aqui para a gente falar um pouquinho do nosso mundo, um mundo que nos encanta, que é a educação. Só que é uma conversa que nós não vamos falar só de educação, não. Aliás, é quase nada ou quase tudo. Porque a gente vai falar de tudo o que nos forjou para a gente chegar até aqui. Dá para todas as pessoas que estão nos assistindo, quem é essa Ana que todo mundo vê no dia a dia? E não dá para falar, Juliano, que a gente vai falar de educação sem falar. Cheguei a ser professora sem falar que tem até a família por trás disso, Exatamente. Né? E é assim que a gente vai caminhando. É para desmistificar aquele negócio. Professor também é ser humano? Não é alguém de Marte que veio aí para arrebentar a vida do planeta, não? Como é que é? Destruir o coração dos alunos, deixar de recuperação. Exato. Não, professor, então, não é isso. Então vamos lá, ó. O nosso primeiro quadro aqui no nosso talk show é o cabeçalho. Assim como na escola o cabeçalho é para a gente identificar o dia, identificar a matéria, identificar a atividade, aqui a gente vai identificar a pessoa que está falando. Quem é então essa professora Ana? E diz para mim uma coisa, verdade que você é da época do magistério, Ana? Isso mesmo, Juliano. Não pode fazer a conta da minha idade, né? Eu sou da época do magistério, uma das últimas turmas do magistério, e depois fui fazer a pedagogia na CEUNSP, né? E aí me especializei em educação infantil. Então, aí tenho aí muitos anos estudando para professora. Que 10. E o magistério, pelo que a gente vê, faz muita diferença na formação das pessoas que tiveram oportunidade de ter o magistério, não é, Ana? Sim, Juliano, eu acho hoje, particularmente, que o magistério ele deveria voltar. É ele que dá toda a base para o professor entrar na sala de aula. A pedagogia, ela é muito importante, ela tem muita teoria, mas a gente percebe assim que os professores que vêm para a escola com o magistério, eles têm mais jeito para entrar na sala de aula, eles têm esse domínio. O professor que vem agora, esses professores novos que só têm a pedagogia, eles têm uma teoria linda, mas a prática da sala de aula eles não têm, entendeu? Então o magistério ele faz muita falta e é um sonho que eu tenho aí de tá trazendo para as professoras, não o magistério, mas uma ajuda nessa parte sim, se Deus quiser. Ai, que legal. E eu brinco assim que essa parte prática, essa parte de pedagogia, quando a gente está com o aluno na sala de aula, a gente leva muito do que a gente tem e oferece para os alunos, para as pessoas que estão ali confiadas a gente, né? Porque tem muita gente que foi confiada a gente para estar crescendo, para estar se educando, para estar seguindo a vida, né? E muito do que a gente oferece é o que a gente tem dentro, né? Eu adoro poesia, e uma poetisa que eu sou fã, que eu mais gosto, é Cora Coralina, que ela traduzia tudo o que ela sentia em doces, antes de escrever. E eu sei que você tem uma história muito bonita com doce, né, Ana? Como que é isso daí? Eu gosto muito de doce, apesar de ser uma filha de uma família de diabéticos, viu? Não deveria, mas amo doce, não tenho, graças a Deus. Mas o doce, ele foi importante na minha vida, eu acho que na criação dos meus filhos, porque eu sempre gostei de presentear as pessoas com doce. Então, eles sempre levaram na escola e os amigos sempre gostaram dos doces, dos bolos, mas eu não sabia fazer nada não, viu? Aprendi, fui fazer curso, aprendi
E sempre que os meus filhos saíam e iam jogar, eu mandava uma caixinha de cupcake para os jogadores comerem depois dos jogos. Eu acho que o doce, ele traz um amor, né? Ele é uma memória afetiva. Não tem quem nunca comeu doce, né? Não tem quem fale assim, poucas pessoas. Eu conheço na minha vida, assim, acho que umas 2 pessoas que não comem doce. Então, eu acho que ela é uma memória afetiva. O doce, ele traz um momento de felicidade, né? Por isso que a gente fala, ai, as meninas aí estão tristes, dá chocolate para elas. Não é, porque ele é realmente um momento acolhedor, um momento gostoso. Eu acho que o doce é isso. E aí, eu comecei a fazer o doce, mais na pandemia, né? Como empreendedora, com a ajuda da minha filha Giovana, nós fizemos o doce e agora eu trabalho com ele. Porém, não é a minha paixão fazer doce para presentear. Não é. Isso, nós ficamos encantados. Ó, que nós ganhamos aqui no dia, ó. Ganhamos uma caixinha de brigadeiro da Ana. E a gente ficou encantadíssimo. Espero que gostem. Muito bom, muito bom. E é legal, assim, quando a gente conversa com as pessoas, né, não necessariamente com a educação, mas com as pessoas em geral, é muito raro a gente não encontrar na nossa conversa, quando a gente pergunta, diga um professor que marcou sua vida. É muito raro você encontrar quem não tenha. E às vezes não é nem tanto a aula, nem tanto a matéria, mas é um olhar, é um carinho, é uma acolhida, é alguém, olha, até já começo a lembrar dos meus. Alguém que te estendeu a mão quando você não imaginava. Então, e eu sei que você tem um carinho muito grande por 2 professoras, né? 2 professoras. Tenho sim, Juliano. Eu acho que, assim, um momento crucial para eu decidir minha profissão, para eu decidir que eu queria ser professora, foi quando eu estava no pré de 4 anos, né? Na minha época, não entrava na escola no berçário, era com 4 anos. E eu tive uma professora, tia Zélia Garavello, que foi muito importante na minha vida, mas ela foi importante na parte pedagógica, tenho experiências maravilhosas com ela, porém, eu consigo sentir o cheiro da sala dela. É uma coisa que me vem assim muito viva, muito presente na minha vida, o cheiro daquela sala do meu pré de 4 anos. E todos os dias depois do lanche, ela deixava a gente brincar no recreio, né? No final do dia a gente brincava. E eu levava as minhas bonecas. E eu sempre acreditei que o brincar é importante. E eu acho que porque isso foi importante na minha vida, me fez construir a minha história, me fez pensar na minha vida, na família que eu tinha, o que acontecia comigo, isso é importante na vida da criança. Então, isso eu tenho comigo até hoje e cobro das meninas na escola esse brincar. Tanto que eu falo que na nossa escola a palavra-chave é brincar. As mães se assustam, elas falam que, mas vem aqui para brincar? Não, é um brincar dirigido, porém é um momento que a criança fala da vida dela, é um momento que ela vive a vida dela. Então, a tia Zélia Garavello conseguiu trazer isso para mim, né? E aí, como uma boa professora, não me alfabetizei na época certa, assim. Então... Gente, todo mundo tem uma história assim, né? Eu, professor de matemática, 6º e 7º ano, antiga 5ª e 6ª série, quase que eu fico, por causa do quê? Matemática, não é umas coisas legais, né? E hoje eu amo a alfabetização, né? Amo, acho que é a área que eu mais gosto é a alfabetização, me vejo muito na sala de aula. E aí a minha mãe, como ela era faxineira, ela limpava assim a casa das pessoas perto da minha casa, e na esquina da minha casa, eu sempre morei perto do Tancredo, e na esquina do Tancredo, onde hoje é uma imobiliária, tinha a dona Lourdes Nogueira Carvalho. E ela foi acho que uma das primeiras professoras aqui em Salto. Ela tem uma história muito linda como professora. E um dia ela conversando com minha mãe falou que eu não sabia ler e escrever. Aí ela falou, manda a Ana vir aqui em casa todo dia à tarde. Então eu ficava no Tancredo de manhã, ia embora, almoçava, 1h da tarde eu ia para casa dela, ficava até às 5h da tarde e ela me ajudava todos os dias. E foi aí que eu me alfabetizei. Então eu costumo dizer assim, eu sou professora porque eu tenho 2 exemplos lindos na minha vida, mas não sou delicada igual as 2 não, elas eram mais delicadas que eu sou mais espaventada. Muito bom. E a gente está aqui num programa online. Um programa que tem alcance para muita gente.
Deixa uma mensagem de gratidão aí para as professoras. Não sei se elas vão conseguir nos assistir, mas com certeza muitas pessoas que, como você tem elas no coração, vão resgatar muitos momentos bons. Se elas puderem te escutar agora, o que você diz para elas? Então, queria agradecer imensamente a tia Zelinha, como era assim que nós chamávamos, tia Zelinha, e agradecer imensamente. Hoje, eu não sei se ela é viva, não tenho esse conhecimento. A dona Lourdes faleceu no ano que eu me formei professora, ela sabia que eu era professora. Então, assim, uma gratidão imensa e dizer que eu sou a professora que eu sou graças a ela. Eu tive a oportunidade de ter uma pessoa, assim, fantástica na minha vida, que fez a diferença e que eu acredito que hoje eu faço a diferença na vida dos meus alunos, mas eu não esqueço delas nenhum dia. Então é muito bom ter tido elas. E aproveitar então que a gente está falando aí de educação, de uma pessoa que te fez, de duas pessoas que são referência para você hoje, e hoje você tem os seus alunos, né? Conta um pouquinho dessa imagem, dessa foto que a gente está colocando agora aí. Nossa, essa aí foi, acho que bem o começo da escola, porque aí eu consigo ver minha filha Giovana, né? Ela está nessa imagem. Então, assim, a escola, eu abri a Dentinho de Leite, hoje ela tem 20 anos, e eu abri quando a Giovana nasceu. Então, pode perceber que na cama elástica eu estou, junto com as crianças, e eu acho que eu sou isso aí mesmo, Juliano. Até hoje, mesmo assim, eu brinco que mesmo tendo 50 anos, hoje eu viro cambalhota com as crianças na sala, no dia a dia, entendeu? Então, assim, eu gosto muito disso. As crianças na cama elástica, claro que eles estavam no monte na cama elástica, a gente brincando ali, é muito bom. Mas eu acho que esse estar junto com a criança, participar desse momento da criança é muito importante, né? Eu não gosto do professor que coloca a criança brincando e ele fica de lado. Eu acho que o professor ele tem que interagir em todos os momentos, em tudo, cada fala da parte criança. da vida, né? Daquele momento que está lá, presente. Né? Então, eu acho que são essas lembranças. Eu tenho alunos que hoje têm 24 anos, né? Que são dessa época mais ou menos. Hoje eles estão com 24, 25 anos. E que quando eles se encontram com os meus filhos ou comigo, eles lembram coisas da Dentinho de Leite. Então, eu sempre quis isso, Juliano, que as crianças tivessem essa imagem de uma escola. Eu falo que a escola ela deveria ser comparada a um parque de diversão, onde a criança quer ir todos os dias. E os pais me perguntam isso. Por que em julho eles pedem para vir para a escola? E eu tenho que fazer a colônia de férias. E, Juliano, sou eu que dou a colônia de férias. Por quê? Porque eu tenho essa coisa do brincar, essa coisa do ficar junto, entendeu? Não deixar as crianças de canto. Então, eu acho que esse momento é importante para mim. É a hora que as crianças colocam a imaginação em ação, colocam Sim. a criatividade em ação. E isso, lá na frente, é fundamental. Então, não é... Gente, brincar não é perder tempo, né? Brincar é uma delícia. Quando são os adultos que... Fala assim, nossa, no meu tempo, nossa, eu fazia, nossa, eu brinco. E hoje as crianças não têm mais essa referência de falar. Eu percebo pela minha filha de 14, ela fala assim, eu não lembro muito da minha infância, porque o celular entrou muito cedo na vida dela. Infelizmente entrou, né? Nessa geração tá muito cedo. Então, esse resgatar a brincadeira, oferecer esse momento para a criança, eu acho que é muito importante. Com certeza. E a gente tem uma outra imagem muito bonita também, de uma formatura. Não é uma formatura, foi uma exposição. Uma exposição. Que nós fizemos, foi uma das minhas primeiras turmas na prefeitura. Eu trabalhei... As primeiras turmas a gente nunca esquece. Não. Até eu falo, tem 3 alunos aí que na hora que eu olhei, já me veio o nome, né? O Caio, o Rodrigo e o Rafael. São crianças que fizeram realmente a diferença na minha vida. E aí foi uma exposição que nós fizemos. Então, eu trabalhei 18 anos na prefeitura e foi um momento muito bom na minha vida. Que bom. E quando você fala em brincar assim, te lembra muito um parque, né? Tipo, Turma da Mônica. Delícia, né? História, gibi, parque. Tem uma imagem muito bonita também ali, ó lá. Isso, esse aí eu fui agora em junho, levei as crianças da Dentinho no Parque da Mônica e depois em setembro foi meu aniversário, meu filho e minha nora me deram de presente
um passeio no Maurício Produções, que é onde faz o gibi da Turma da Mônica. Então, esse ano eu consegui 2 vezes, mas eu queria ir todo mês, viu, Juliana? Eu amo. Eu falo assim, que é uma criança que existe dentro da gente, né? Eu acho que o professor deveria ser todo mundo, né? Eu vejo os adolescentes morrem de vergonha de serem, né, criança. E não é, eu acho que essa criança, ela não pode morrer dentro da gente. Eu acho que a criança, ela é uma esperança, ela é uma inocência. Então, quem consegue manter isso é uma pessoa pura pela vida inteira. Você me fez lembrar agora, ontem, fui buscar meus filhos na escola, né? Eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 3. E eu estacionei o carro na frente de um bar, tinha um bar lá na frente da escola e tal. E meu filho chegou, papai, dança comigo? O bar cheio de gente ali, na frente do carro, na rua, aquela criançada saindo da escola. Danço, filho. Aí ele começou a dançar e tava eu lá, eu e meu filho dançando junto no meio da rua. Porque é isso, né? É aquele momento que tá pedindo, né? Sim, nesse passeio no Parque da Mônica foi muito engraçado, porque assim, eu amo a Mônica. E eu vejo assim, para mim é como se ela tivesse realmente vida, né? Eu vejo, eu amo aquilo. E aí, quando nós fomos no Parque da Mônica, eu fui só para ver a personagem. Não era pelos brinquedos, não era por nada. E eu tava tomando lanche, minha filha Giovana começou a ficar meio assim na cadeira, assim. Falei, o que será que tá acontecendo, né? Ela dando sinal, quando eu virei a Mônica vindo. Juliano, eu parei o parque. Eu parei porque, assim, enquanto eu não tirei foto, e era uma professora guardando fila de um lado, a outra do outro, e eu tirei com todos os personagens. Eu acho que isso traz realmente, né, na vida da gente, algo muito bom. Exato. Eu amo. E uma coisa bacana é que você vai trazendo todas essas experiências para empreendimentos, né? Porque você é uma professora empreendedora. É Dentinho de Leite, é Colégio Dom Pedro, sim, é o Pecados da Gula. E aí a gente tem uma foto muito bacana também, do Pecados da Gula. O Pecados da Gula é um momento bom da minha vida, um momento que eu gosto muito de fazer doce, muito de fazer bolo, mas é como eu falei, eu fico 12 horas, Juliano, dentro da escola, eu abro a escola às 6 da manhã, eu fecho às 7, mas não canso, o tempo todo eu tô ali. O doce, ele é um prazer, eu gosto de entrar na minha cozinha, eu tenho uma cozinha separada em casa, que é só dos doces, eu gosto muito de entrar nessa cozinha fazer doce, mas é realmente um hobby, faço pelo prazer de presentear. Então, o Pedro fala assim, o que é isso? Eu falo, fiz um bolo de cenoura para você levar no serviço. Nossa. E os meninos amam. O Serginho vai trabalhar em Campinas uma vez por semana. Eu deixo o bolo para ele levar para as pessoas. Então, eu vejo assim, eu sou uma pessoa muito que gosto de presentear, não presentear com valor, mas com coisas do meu dia a dia para agradar realmente a pessoa, entendeu? Para mostrar para ela que ela é importante na minha vida. E o doce, eu acho que ele traz isso para mim. É eu falar para a pessoa o quanto ela é importante para mim. Que lindo, né? Que lindo. E essa coisa de trazer a beleza, chegamos no nosso Momento Ninter, que é o ápice aí do programa, onde a gente vai compartilhar o seguinte. Professora Ana, qual é o seu professonho? Juliano, eu acho que como professora, eu sonho uma educação de qualidade para todo mundo, né? Parece até demagogia, todo mundo não. Eu acho que porque eu vim realmente, como eu falei, minha mãe era faxineira, eu vim de uma família muito pobre, né? E eu acredito que um dia tem que mudar isso. As crianças precisam de educação de qualidade. Os pais hoje pagam para as crianças terem uma educação de qualidade, e os que não podem. Então, eu trabalhei 18 anos na prefeitura, saí num momento que eu não estava preparada para sair, mas por uma frase errada que me colocaram, e eu acreditei que eu ia voltar um dia para a prefeitura para fazer essa diferença. Porque a gente ouve muito isso, a criança pobre não precisa aprender, a criança pobre não tem direito, ela tem direito. E o professor, de verdade, ele não consegue ver a diferença da criança rica e da criança pobre. Um ser humano. Ele vê um ser humano. Tanto que agora nós fechamos um projeto com a prefeitura, então mais um projeto, e eu estou abrindo a Dentinho de Leite
agora para atender 100 crianças da prefeitura. Eles não têm mais lugar, né, na escola, então eles compraram 100 vagas nossa e eu vou atender só crianças da prefeitura. Então eu estou com uma equipe nova, estou treinando 8 meninas e nós vamos, a partir da semana que vem, receber essas crianças. Então esse é o meu sonho. Eu acho que todo mundo que pensa ser professor deveria pensar muito bem, Juliano. Eu falo que um professor, ele é como um médico. Ele salva, mas ele mata. Dependendo da palavra errada que ele fala, ele destrói uma criança. Então, eu acho que todo professor deveria pensar, é isso que eu quero? Porque se é isso que eu quero, eu tenho que fazer a diferença em todos os alunos. Eu tenho que deixar marca, entendeu? Exato, exato. E a gente tá lá fazendo o melhor que pode, né? Sim, assim erra. Como... A gente erra, Com né? certeza, ser humano. Sim. A gente faz o melhor que a gente pode naquele momento que a gente tá pedindo, né? Até porque... às vezes eu gosto muito de ler filme, assim, a cultura para mim é uma coisa mágica. E eu tenho escutado uma frase assim corriqueiramente: tudo o que a gente viveu nos trouxe até aqui. E a gente tem isso para oferecer para as pessoas, que é o melhor que a gente pode ser. Assim como teve gente que ofereceu pra gente o melhor que podia ser naquele momento. E aí, de novo, eu começo quase a chorar, porque a gente tem muita memória, essa conversa traz muita coisa pra gente. Eu sei que a sua mãe foi muito importante na sua vida, né? Sim. Tanto como filha, como professora. Então, contar um pouquinho dessa experiência de ter alfabetizado sua mãe e depois da educação ser influenciada também, né? Ser uma terapia num momento difícil de perda, né? Como que é essa história com a sua mãe? Aliás, temos até uma foto, Sim, a formatura sim. da sua mãe, essa daí? Essa é a formatura da minha mãe. Em 2004, eu assumi uma turma da Corbis. E o projeto se chamava Alfabetização de Adultos. Alguma coisa assim, há muito tempo. E eu consegui fechar uma turma inteira da Corbis. Então, eles trabalhavam na Corbis e vinham para Dentinho de Leite. E aí, como a minha mãe era cozinheira da escola, ela acabava ficando à noite e ficava na sala de aula junto e estudou junto comigo. Então, essa foto é da formatura dela e é o que eu falo. Acho que, assim, ela sabia ler, minha mãe tinha... Ela era muito rica em sabedoria, sabe? Não, ela não tinha essa cultura, o estudo, mas ela era muito rica em sabedoria. E a escola, na verdade, não era para ela aprender, mas foi um momento de autoestima. Ela precisava daquele momento. Acho que por ela ser faxineira, né? Então, ela fazia muito bem para ela ficar naquele espaço, falar que ela estava aprendendo. Ela sabia, fazia a continha dela, tudo, mas isso foi muito importante. Né? Dignidade, isso mesmo. Era o que ela... foi importante isso na vida dela. Foi muito legal. E ela falava para todo mundo, minha filha, ó, essa foto é da formatura. Minha filha era minha professora. Olha, e orgulho, né? Muito lindo. E passou um tempo depois... Ela veio a falecer perto do seu aniversário. Isso mesmo. Eu faço aniversário no dia 5 de setembro, no dia 3 de setembro ela acabou falecendo. E foi um momento muito difícil, porque assim, ela separou do meu pai, eu tinha 8 meses. Então, ela foi a minha base. Tudo, Juliano, na minha vida foi a minha mãe. Então, eu sempre me cobro muito para ser essa mãe que ela foi, entendeu? Então, por exemplo, ela me esperava chegar da faculdade, eu era a última que descia do ônibus 00:30, e ela estava na frente do portão me esperando para eu não vir a calçada sozinha, aquela esquina. E hoje eu me cobro, quando eu durmo, no dia seguinte eu fico muito mal, porque ela esperava eu chegar, ela jantava comigo, então foi uma pessoa muito presente na minha vida. E aí ela faleceu próximo do meu aniversário, mas eu vejo tudo muito como uma presença de Deus, né? É o que eu falei, ela tinha diabetes, ela sofreu muito, e eu acho que essa ligação muito forte também teve a ver com a data do meu aniversário, essa partida dela. Ela tinha muito orgulho de falar como eu nasci, entendeu? Das dores que ela teve. E no dia que ela foi muito próximo do meu aniversário. E a educação te ajudou muito a viver esse momento, né? Sim. A gente fala superar esse momento, isso é natural da vida, mas a viver esse momento de maneira intensa e de maneira sadia, né? Isso mesmo. 2013 foi um ano muito difícil, foi o ano que eu fiz a cirurgia na coluna e que ela estava do meu lado, né? E depois, isso em abril,
em setembro ela veio a falecer. Então, eu tinha uma sala de 5 anos, um infantil, eles eram muito maduros, uma turma muito boa, lembro perfeitamente de todos os alunos. E eles me ajudaram muito. Então, quando ela faleceu, no dia 6 de setembro, eu voltei para a sala de aula. Eu falei, eu não vou ficar em casa, dói, é triste, mas eu vejo a sala de aula, Juliana, como uma recuperação, assim, uma coisa que eu esqueço todos os meus problemas, tudo eu esqueço. Deveria ficar na sala de aula 24 horas, né, porque aquilo é muito bom. Ela dá uma energia, né, a sala de aula, ela traz essa energia pra gente. E eu superei, assim, passei por esse momento, graças a Deus, muito melhor do que eu imaginei que eu iria passar. Mas devo isso a esses meus alunos. Ai, que lindo, Ana. E a gente chegou agora no momento do programa chamado Ao Mestre com Carinho, onde a gente sabe que a gente marca a vida de muita gente, a gente é espelho para muita gente, às vezes nem sabe. Você fala com brilho nos olhos de educação, de chão, de sala de aula, de brincar. É uma coisa linda. E você é referência para muita gente, sabia? Que trouxe alguns recadinhos para você, Ana. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Oi, mãe, passando aqui para avisar que a gente te ama muito, que você é a nossa maior inspiração. Eu acho mais feliz do que você com esse convite para o talk show ficou a gente, porque agora várias pessoas vão poder conhecer a Ana que a gente conhece. A Ana que consegue fazer um quarteirão inteiro ouvir a felicidade dela quando um aluno consegue juntar 2 sílabas. A Ana que consegue chorar cada despedida de um aluno. E a Ana que tem o maior coração do mundo. Você é o nosso maior orgulho e a gente te ama muito, muito, muito. Um beijo. Surpresa! Aparecemos! Aparecemos! Bom, falar da Ana é falar de uma pessoa muito guerreira, Espontânea e que correu atrás de todos os seus sonhos. E hoje, a cada dia está realizando um. isso mesmo. E olha só, nunca se esqueça, estaremos sempre ao seu lado. Juntos pro que der e vier. Isso mesmo, tudo de bom. Tudo de bom. Desejamos a você. Todo mundo chorando aqui no estúdio, uma delícia isso. A Cibele está comigo há 18 anos. Do lado de cá, ela é nossa berçarissa. E a Andressa hoje é meu braço direito, né? Eu falo que ela é minha vida na escola. E as minhas filhas, eu falo que são tudo, né, Juliano? E os filhos são tudo na vida de um pai. Eu acho que o pai só levanta de manhã porque ele tem um filho. Eu fico até triste, às vezes, saber que alguém fala, mas eu não tenho vontade de ter filho. Eles são o aprendizado da vida da gente, né? Como a gente foi para os nossos pais, eles são para a gente. Então, eu sou muito grata. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, abençoada, Juliano, pelos meus 4 filhos. Eu costumo dizer que eu acho que Deus, quando eu fui nascer, ele colocou um regadorzinho de bênçãos e deixou o tempo inteiro, porque é muita bênção na minha vida, em tudo, na parte profissional, na parte com os meus filhos. Então, eu não tenho o que reclamar da minha vida, só agradecer todos os dias. Que maravilha, Ana. Que lindo, 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 lindo. E a conversa está muito boa, mas estamos chegando aí no final do programa. Vamos para o momento chamado oral, que é aquele bate-pronto, né? Perguntas e respostas. Então vamos lá. Um livro. A Paixão de Conhecer o Mundo, Madalena Freire. Ai, que lindo. Um filme. Cidade dos Anjos. Um ídolo. Alexandre Pires. Um mentor na sua profissão, aquele que você olha e fala assim, me espelho. Dona Lourdes Nogueira Carvalho. Um doce. Brigadeiro. Não tem como não ser o brigadeiro. Tá aí, gente, com vocês, professora Ana. Muito obrigado. Obrigada, Ju. Ana. Deus abençoe, que você tenha muito sucesso. Parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que os professores precisam desse momento, mas eu acho que assim, essa iniciativa sua foi muito rica, que Deus abençoe você imensamente, viu? Obrigado. A Cris Arte Encanto, que é um serviço de papelaria e decoração, deixou para você um presentinho que a Sofia vai entregar. É muito bonito, se quiser abrir e mostrar pro pessoal.
Um calendário de mesa 2022-2023, personalizado, as marcas do programa, um bloco de notas e uma caneta. Lindo, lindo. Muito obrigada, Ju. Deus abençoe, viu? A Solange, reflexóloga também, trouxe para você uma cortesia de uma sessão de reflexologia podal. Meu Deus! É só combinar com ela e marcar. Obrigada, Também trouxe Ju. de presente. E, para finalizar, como a gente deixa marca na vida de muita gente, como a gente percebeu, e muita gente nos marca, te convido agora a marcar o nosso programa. Tenho aqui o nosso instrumento de trabalho, que a gente faz milagre na vida de muita gente, né? O giz e a lousa. Deixar um recadinho pra gente aqui, Ana. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Lindo, 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 lindo. Ana, muito obrigado. Então, gente, semana que vem tem muito mais emoção, educação e partilha aqui no Sonho que se Sonha Junto. Até mais!